Tá. Olá, boa tarde. Eu sou a professora Olendina e nós vamos então dar início à defesa de dissertação da Natália Bianca da Silva Marques, né, com o título Conhecer o Mundo, Deslocamento de Homens Wapixana na Fronteira Brasil-Guiana. Então, a dinâmica vai ser o seguinte, Natália, você terá 20 minutos para apresentação, e após esses 20 minutos, os professores vão fazer suas arguições. E depois da arguição, você terá um tempo para responder as perguntas, se houver, né? E depois disso, então, nós vamos nos retirar para fazer a avaliação, né? Quer dizer, nos retirar não, as pessoas que estão em casa não vão nos ver, né? Nos retirar nesse sentido, né? Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer a presença dos colegas, Carlos Cirino, né? Professor do PP Gantz, nosso colega, e o professor Manuel Flores também, que está como membro suplente dessa banca, e a colega Fabiane Vinente, da Fiocruz. Então, aos colegas, agradeço, né, vocês tomarem esse tempo para vir participar da banca da Natália. Então, Natália, você pode começar. Bom, vocês estão conseguindo me ouvir? Então, tá. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença da banca, agradecer à professora Olendina por ter aceitado orientar essa pesquisa, né? Ter aceitado a contribuir nesse meu caminho no mestrado. Quero agradecer também ao professor Cirino e a professora Fabiane por estarem presentes, por fazerem parte, né, dessa banca, por aceitarem ler minha pesquisa e contribuir, né? E vou dar início aqui à minha apresentação. Vou compartilhar a tela rapidinho. Pronto, vocês estão conseguindo ver a tela? Então, tá bom. Então, a minha pesquisa, né, o título da minha dissertação é Conhecer o Mundo, Deslocamento de Homens Wapixana na Fronteira Brasil-Guiana. Só ajeitar um pouquinho aqui para eu poder ler. Pronto. Então, essa pesquisa, né? Tá. Essa presente dissertação, ela procura refletir sobre a construção da masculinidade indígena a partir das trajetórias sociais expressa nos deslocamentos, né? Entre a comunidade e a cidade. Então, a pesquisa, ela privilegia a narrativa de homens Wapixana e suas experiências no deslocamento a partir da comunidade de origem, na Guiana, para a cidade de Boa Vista, no Brasil. A apreensão do deslocamento, como forma de construção da masculinidade indígena, se dá a partir do diálogo com a literatura histórica e etnográfica das Terras Baixas, em especial da região das Guianas. A metodologia que eu utilizo na pesquisa foi a observação participante e entrevistas semiabertas, registradas em suporte audiovisual. E os dados obtidos me permitiram, né, demonstrar que os deslocamentos propiciam experiências de alteridade, onde viajar para conhecer um lugar está relacionado com a ideia de construção da masculinidade wapixana. Essa ideia já se encontra presente no modelo etnográfico, né, guianense, ao destacar que os homens estão mais propensos a viajar antes de contraírem matrimônio, além da preferência pela residência matrilocal, bastante difundida na região. As narrativas mostram ainda que as trajetórias de deslocamento ocorrem em um território ancestral e que a vida na comunidade, assim como a vida na cidade, né, expressa faces de um movimento de busca por conhecimento que torna possível a vida social em universos sociais distintos. Então, a dissertação ela tem como palavras-chave, né, a masculinidade wapixana, o deslocamento, trajetórias sociais e regiões da Guiana. Bom, os objetivos, né? A ideia inicial dessa dissertação, né, dessa pesquisa,
ela veio a partir do resultado final do meu trabalho de conclusão de curso em antropologia, bacharelado em antropologia em 2016, que tratava sobre o processo de afirmação cultural, né, por meio do artesanato, centrando na perspectiva das mulheres indígenas, que passaram por processo de deslocamento também. E assim, durante essa pesquisa, nas conversas que eu tinha com essas mulheres, eu observei, né, que algumas mulheres evidenciaram vir para a cidade como acompanhantes de seus pais, de seus maridos, né, ou para reencontrá-los na cidade. Então, a partir desse fato, esse fato se mostrou como um dado, né, importante para que eu levasse essa pesquisa adiante, né, mas agora sobre uma nova perspectiva, que seria a dos homens indígenas, né. Então, ao dar essa pesquisa, né, ao dar ênfase aos homens, ela não tá preocupada em estabelecer uma dicotomia entre masculinidade e feminilidade, mas, assim, mostrar as diferentes relações e experiências vivenciadas, né, nesses processos de deslocamento e na vida no contexto urbano. Então, como principais objetivos desse trabalho, eu elenquei, né, compreender o deslocamento dos homens Wapixana, que residem em Boa Vista, como expressão no aspecto da masculinidade indígena, inserida na dinâmica na dinâmica de estrutura social, né, das Guianas, além de entender as experiências de deslocamento dos homens desde a comunidade até a cidade de Boa Vista. Então, para tentar alcançar esses objetivos, eu delimitei algumas perguntas norteadoras da pesquisa, né? Então, essas perguntas são, né, como a masculinidade wapixana é evidenciada nos processos de deslocamento. O deslocamento é percebido por eles como um processo de tornar-se homem, e como a cidade é vivenciada por esses homens. Então, a partir dessas perguntas norteadoras, eu tentei percorrer os caminhos da pesquisa e chegar à presente dissertação. O percurso metodológico da pesquisa. A pesquisa de campo, né, ela foi realizada no universo urbano da cidade de Boa Vista, né, ao longo dos anos de 2019 e 2020. Com a realização de entrevistas semi-estruturadas e conversas informais, na sede da Associação CAPOI, onde eu já tinha uma rede de relações estabelecidas a partir da minha pesquisa anterior. Então, foram entrevistados 6 homens Wapixana que se deslocaram de suas comunidades de origem na Guiana e se fixaram na cidade de Boa Vista. As narrativas dos homens giravam sempre em torno das memórias relativas à vida da comunidade, à infância e às relações sociais nesse espaço, além, é claro, dos processos de deslocamento e a vida na cidade, mostrando, assim, contextos, né, distintos que abarcavam vivências e experiências distintas. Então, me apoio em COFs, né, para pensar essas narrativas e, de acordo com a autora, a compreensão dessas narrativas capturadas de sujeitos acerca de suas experiências está em perceber a experiência narrada não apenas em ações e sentimentos, mas também como reflexões, ações e sentimentos. Então, inicialmente, quando eu fui fazer essa pesquisa com os homens, eu tive que primeiro estabelecer contato com as mulheres, né, desses homens. Então, com as esposas, eu pude conversar e estabelecer caminho para que eu pudesse fazer a pesquisa com os homens. Então, através delas, eu pude acessar, né, essas narrativas. Quase sempre as conversas, as narrativas, elas estavam presentes também, né, tentando ajudar também, contribuir. Além de que, quando eu fiz o projeto da pesquisa, eu levei na sede da associação e apresentei para a diretoria e para os membros, com quem eu também contei com o apoio deles, né, para que essa pesquisa fosse adiante. Os encontros com os homens sempre ocorriam nos fins de semana na sede da associação CAPOI, né, já que no dia de semana eles estavam trabalhando, né, então no fim de semana eles
reservavam para socializar na associação, né? Se encontrar com os parentes, compartilhar conhecimentos, produzir artesanato, treinavam a dança parixara, né? E discutiam sobre a situação dos indígenas da cidade. Então, nesses fins de semana é quando eu tinha acesso a esses homens e era diretamente no site da Associação Capói que eu ia conversar com eles. Tá, os interlocutores da pesquisa, né? Tive acesso a vários homens com quem eu tive conversas informais, mas eu elenquei, né? Trouxe as narrativas de 6 interlocutores que eu achei super importante trazer para essa pesquisa. Então, eu tenho o seu Robério, né, de 67 anos, que veio da comunidade da Chantão. Ele conta, né, que ele já tinha ido para outros lugares, mas que ele veio para Boa Vista pela primeira vez conhecer, né, na década de 80. E no ano de 2000 foi quando ele se estabeleceu, né, se fixou na cidade. Vivendo a partir disso, vivendo no bairro Aracéres até o período, até o fim do mês de junho, que foi quando ele faleceu na sua residência, enquanto eu estava, né, produzindo a pesquisa, eu estava escrevendo já a pesquisa. O seu José, ele tem 55 anos e veio da comunidade Carandanal. E ele conta que veio para o Brasil a primeira vez em 1982 para encontrar os parentes que moravam na região da Serra da Lua. E depois, mais ou menos pelo ano de 2000, foi quando ele se fixou, né, na cidade de Boa Vista. O seu Carlos Vicente, de 50 anos, ele veio da comunidade de Sauariauau. Ele saiu da comunidade de origem dele em 1987, quando ele tinha 18 anos. Né? E ele conta que saiu para ir trabalhar numa fazenda aqui em Roraima. E assim, ele conta que foi ficando, que foi, né, conhecendo, e depois ele estabeleceu residência no bairro Centenário. O seu Carlos Antônio, de 49 anos, veio da comunidade Auariauanau. Ele conta, né, que saiu da sua comunidade para viver no Brasil adolescente, com 12 anos mais ou menos. E veio para trabalhar na comunidade Muriru, né? E ali depois ele se estabeleceu também, na região da Serra da Lua. E em 2012 ele decidiu sair dessa comunidade e vir para Boa Vista, né? Se estabelecer em Boa Vista na tentativa de ter acesso à educação para os filhos. E hoje ele mora no bairro Silvio Leite. O Paulo, de 48 anos, veio de Carandanal, saiu da comunidade também jovem, né? Ele saiu ainda quando criança, quando seu pai faleceu, ele foi morar em Letem, e quando tinha entre 14 anos, 15 mais ou menos, ele passou né, com esse intuito de querer conhecer o mundo. Ele disse que começou a se deslocar entre a fronteira, né, saindo de Letem, vindo para Bonfim para trabalhar esporadicamente. E com 16 anos, ele já decidiu vir viver em Boa Vista. E está morando aqui já faz mais de 30 anos. Mas uma coisa importante com o seu Paulo é que ele ainda persiste com os deslocamentos dele. Ele comumente vai na comunidade, vai visitar os parentes em Letem, e sempre está se movimentando. E o Renato saiu com 37 anos, né, tem 37 anos, veio da comunidade da Chantal, e ele saiu de lá com 20 anos, né, para trabalhar, né, e com o intuito de já poder se virar, né, ele conta, né, e hoje ele vive no bairro Aracéres com a sua esposa e sua família. Posto isso, agora, as categorias de análise da minha pesquisa. Tá. Então, a partir do trabalho de campo e da coleta desses dados, dos dados provenientes da observação participante, das entrevistas, das conversas, foram selecionadas 3 principais categorias analíticas que a dissertação se fundamenta. Então, a primeira delas é deslocamento,
né? Uma vez que a noção de território ele vai além dos limites geográficos. Então, opta-se em trabalhar o termo deslocamento a partir de uma interpretação nativa, né? Forjada no contexto urbano de Boa Vista. Então, eu retomo alguns trabalhos que contextualizam os indígenas na cidade e trago um trabalho mais recente, que foi produzido pelo professor Cirino e pela professora Carmen Lúcia, que fala, né, que os indígenas na cidade de Boa Vista eles caracterizam a si mesmos como moradores da Maloca Grande. E que se deslocar nesse território é concebido como uma atividade ancestral. Ou seja, o que eles estão fazendo é simplesmente a mesma coisa que seus antepassados faziam dentro desse território, né? Que é se deslocar, né? Então, esse deslocamento é entendido aqui como algo que faz parte da estrutura social desses povos indígenas na região das Guianas desde tempos antigos. A segunda categoria é a socialidade. Socialidade indígena. Tal como Macaulay evidencia na vida cotidiana dos Kaxinawá, né? Onde as relações sociais são construídas diariamente e onde entende-se as noções de gênero e agência, onde passa a entender essas noções de gênero e agência, e percebe-se que as manifestações de autoridade. Então, né, com base nas narrativas dos homens, os interlocutores dessa pesquisa, a arte cotidiana de conviver em comunidades revela uma série de relações simbólicas e práticas sociais que os Wapixana vivenciam através das atividades cotidianas, gerando bem-estar entre parentes e constituindo, assim, a socialidade. Então, essa categoria é essencial na pesquisa, porque ela foi muito elencada pelos homens a partir do cotidiano da vida em comunidade. Por último, temos a categoria gênero, né, onde eu centro a análise da pesquisa no campo da masculinidade indígena. Isso, né, direcionado aos Wapixana, né, na perspectiva dos Wapixana, que é expressa nas cosmologias e nas práticas sociais. Examino, então, as formas que a masculinidade indígena Wapixana é construída e percebida pelos interlocutores dessa pesquisa. Tá. Então, entrando nos capítulos, o capítulo 1, aspecto da estrutura social e história Wapixana, né? Eu busco apresentar um breve panorama dos Wapixana, situando-os no contexto etnográfico da região das Guianas, com a intenção de contextualizar a posição dos homens nas dinâmicas de deslocamento. Por isso, eu recorro a algumas fontes que são leituras obrigatórias sobre os Wapixana, informando aspectos socioculturais, né? Então, centro em alguns trabalhos que acho que são preponderantes nessa pesquisa. Então, temos o Cockbroob, Farabi, Herman, Farage e Renfren, né? Que são trabalhos importantes para contextualizar a pesquisa. E a partir dessa literatura consultada, o capítulo aponta os seguintes tópicos, né, que tratam sobre a ocupação territorial e demografia, um breve apanhado histórico do contato e de colonização, aspectos da estrutura social e masculinidade Wapixana, o contexto de deslocamento dentro da dinâmica social Wapixana. Então, recorro a essas fontes escritas para demonstrar que o deslocamento ele se insere numa estrutura social dos povos indígenas que habitam a região que compreende a fronteira entre Brasil e Guiana. Então, em especial, os Wapixana, né? Que entendem o deslocamento, que o deslocamento para eles está associado a uma lógica sociocultural, onde o acesso ao conhecimento é assegurado na vivência de novas experiências a partir do deslocamento, sendo comum, né, a partir das referências de Nádia Farage, sendo comum aos rapazes solteiros essa oportunidade, né, de sair das comunidades através de trabalho, né, e conhecer outros lugares, tendo que voltar e dividir esse conhecimento adquirido fora da comunidade. Então, nesse sentido, conhecer o mundo se articula com o universo masculino Wapixana. Capítulo 2, o universo masculino e vida cotidiana, procura inserir já, né, as narrativas, né, e através a narrativa dos homens, através dessas narrativas,
procura se evidenciar a masculinidade indígena wapichana nos aspectos da vida da comunidade, onde a socialidade também é construída. Então, os homens enfativam as atividades que adquiriram nesse contexto, né, e os conhecimentos que eles têm. Nesse sentido, o cotidiano nas comunidades é destacado nas narrativas dos homens, ressaltando as lembranças, né, da vida que eles tinham lá, apontando dentro disso, apontando, né, a estrutura social e aspectos que formam o universo masculino wapichana. Logo, esse capítulo ele se apoia nas discussões sobre gênero e sociabilidade, onde o gênero se insere insere, né, a masculinidade indígena, pensada aqui como constituído no campo da ação da estrutura social dos interlocutores dessa pesquisa. Então, os Wapichana, né, para os Wapichana, os homens e as mulheres, eles não assumem somente papéis sociais, mas papéis que instituem socialidades, que remetem ao universo do entendimento moral desse povo, tal como sugere a Joana Overy, né, no seu trabalho, com os Piaroa. Então, a socialidade a qual me refiro é baseada na construção da perspectiva de Macaulay, que inspira esse conceito de socialidade a partir das discussões de socialidade, né, no caso, a partir das discussões de Streit sobre sociabilidade. Tá, então, esse capítulo, ele, no primeiro momento, ele destaca as lembranças da infância, da vida e comunidade dos homens wapichana, em que a socialização das crianças se dá através das aprendizagens das atividades cotidianas. Então, nesse primeiro momento, trago as narrativas dos homens, que eles mostram como é que se dá a socialização das crianças a partir da aprendizagem de habilidades que são sexualmente definidas, né? Os meninos aprendem determinadas atividades. E isso também está embutido no acesso do conhecimento para eles. Essa aprendizagem também remete a um conhecimento. E no segundo momento desse capítulo, são exploradas narrativas que caracterizam essas habilidades sexualmente definidas. Então, entro no trabalho da roça, nas atividades de caça e pesca, e os rituais de incorporação de habilidades masculinas, expondo, né, a visão própria dos Wapichana sobre a dinâmica social, né, de suas vidas. Então, a partir das narrativas, esse capítulo contextualiza muito a vida em comunidade e o acesso às habilidades que são pré-determinadas para os homens. No terceiro capítulo, eu já entro na discussão das trajetórias, né, de deslocamentos, e ele se dedica, né, a evidenciar a narrativa dos homens quanto aos processos de deslocamento e a vida no contexto urbano. Então, acaba elencando alguns desafios e adaptações nesse novo espaço. Mas, claro, sem perder a essência de ser indígena, de ser índio. Assim, os homens narram suas trajetórias de deslocamento desde as comunidades de origem, destacando entre as motivações a vontade de conhecer o mundo, capturando em suas memórias lugares e situações que marcaram enquanto experiências adquiridas dentro do processo de deslocar-se. Para eles, o que fazem é a mesma coisa que seus antepassados também faziam, e sendo Boa Vista considerado um território ancestral para eles. Então, procuro reforçar, né, nesse capítulo, que o deslocamento ele faz parte da socialidade indígena das Guianas, sobretudo para os homens, que possuem uma relação construída socialmente com o mundo exterior às aldeias, das comunidades, no caso, né? Então, recorro a alguns trabalhos sobre deslocamento, sobre migração, sobre deslocamento, e encontro no trabalho de Lasmar alguns apontamentos que são importantes e que corroboram com as narrativas dos homens, né? E ela fala que, nas últimas décadas, a busca por assistência médica, a educação escolar, o trabalho assalariado, por exemplo, tem intensificado, né, o deslocamento dos indígenas, que se orienta, sobretudo, aos núcleos urbanos. Então, de acordo com a autora, a comunidade e a cidade representam, para os indígenas,
modos distintos de existência, que organizam modos de vida diversos. Se o deslocamento dos indígenas para a cidade é um fato que está cada dia se tornando mais intenso, isso não subtrai da vida e comunidade o papel de referência simbólica. Então, a partir das narrativas, vemos que os processos de deslocamento e a fixação no contexto urbano tem como referência a vida na comunidade. Então, a partir do momento que eles estão se deslocando e eles estão vivendo num contexto urbano, a comunidade ainda serve como referência simbólica a partir das experiências que eles adquiriram para levar a vida nesse novo contexto. Então, entre o processo de deslocamento e a decisão de se fixar na cidade de Boa Vista, os homens vivenciam situações encaradas por eles, né, como dificuldades a serem vencidas, para não se subordinarem totalmente a uma vida distinta do que foram criados. Então, eles elencam nas narrativas deles as experiências de trabalho, né? Muitos destacam que saíram das comunidades com o intuito de conhecer, mas também, somado a isso, está a vontade de procurar, de encontrar trabalho. Então, eles se submetem a diversos trabalhos, né, que estão entre roceiro, vaqueiro, caseiro, e no contexto humano, muitos trabalham como pedreiro. Temos também o preconceito associado à falta de conhecimento, que, né, através de algumas narrativas, elencam, né, que a falta de conhecimento desse novo espaço, que é o contexto urbano, faz com que eles se subordinem, né, aos patrões. Falam, né, que muitos são enrolados porque não têm conhecimento dos direitos trabalhistas. E o último desafio que por eles elencados é a língua, que pelo fato de não conhecer, falam inglês ou então o Wapixana, quando vem para o Brasil eles não sabem falar o português, eles encontram nisso uma barreira, mas que eles tentam vencer, né? Eles procuram aprender a língua e aqui conseguir o trabalho, né? Conseguir ficar mais tempo no trabalho. Então, a língua se torna uma barreira que eles procuram vencer e não ficarem totalmente subordinados. Muitos relatam assim, que tiveram dificuldades, falam que quando procuravam se comunicar com os patrões, por exemplo, apontavam, indicavam o que queriam, ou então era chamado a atenção dos patrões, porque não sabiam falar a língua, era chamado de burros, né? Então, eles procuravam vencer essa barreira, né, para tentar manter o trabalho. Pronto. Aqui tem um mapa, né, que é onde os interlocutores dessa pesquisa atualmente vivem, né, nos bairros Silvio Leite, Centenário, Guaraceres e Arraial do Sol. Pelo mapa, a gente consegue ver que são bairros de periferia, afastados do centro urbano de Boa Vista, né, afastado do centro, né? Então, e esses bairros que eles vivem são bairros com forte incidência de indígenas que saíram, né, da Guiana e passam a viver no centro urbano de Boa Vista. Considerações finais. Então, essa dissertação, ela procurou compreender o processo de deslocamento dos homens wapixana que residem em Boa Vista, né, enfatizando a construção da masculinidade e as trajetórias de vida na comunidade de origem, que é lá na Guiana, em contraste com a vida na cidade. Então, nesse contexto, observou-se que o deslocamento indígena evidencia experiência de alteridade, onde viajar para conhecer outros lugares está relacionado com a concepção de masculinidade indígena wapixana. Assim, na tentativa de compreender a construção da masculinidade indígena wapixana a partir das narrativas dos homens que vivem no contexto urbano, os caminhos da pesquisa direcionaram a análise dessa pesquisa, direcionaram a análise a partir dessas vivências, a partir das vivências nas comunidades de origem, né, no local de origem, considerando a situação social e histórico da Guiana, partindo do pressuposto que
para pesquisar um grupo, né, mesmo quando se analisa aspectos da subjetividade, não se pode deixar de investigar diversas facetas que atuam na sua constituição. Então, as narrativas dos homens me levaram nesse processo de investigação, a entender um pouco mais sobre, a partir do contexto da comunidade de origem e os processos de deslocamento e até o momento em que se fixam no contexto urbano. Então, a partir dessas narrativas, como se estrutura o trabalho. Então, dessa forma, a dissertação ela procura trazer uma contribuição para os estudos de gênero, né, destacando, né, o campo da masculinidade indígena. E o interesse dos estudos sobre masculinidade abre ainda mais esse leque, né, complexo que é a categoria gênero, traçando novas abordagens possíveis para o campo acadêmico, principalmente em se tratando de masculinidades indígenas, que precisa ainda ser mais explorado em pesquisas e estudos. Então, essa dissertação ela procura dar uma contribuição para esse campo para os estudos de gênero, direcionado para o campo da masculinidade indígena. Então, com isso, eu finalizo aqui a minha apresentação. Tenho aqui as referências da minha pesquisa, que são bastantes. E obrigada a todos pela participação. Oledina. Oi, Natália, pode fechar teu slide. Tá, Oi, estão me ouvindo? Sim. Natália, tu tem que fechar teu slide. Tá, só um momentinho, só que a minha tela ficou diferente aqui. Ai, meu Deus, o que aconteceu aqui? Pode ficar aí, então, né? Não tem problema se ficar? É porque eu não estou nem conseguindo ver vocês, que no meu computador minimizou aqui. Ok, a gente aguarda. Calma, Natália, só ficar tranquila, vai dar tudo certo, calma. Eu vou aproveitar o intervalo que a gente não esperava para pedir para a pessoa do suporte deixar eu entrar, porque eu estou pedindo para entrar pelo notebook. Estou com medo do meu celular ficar sem bateria. Então, se pudessem liberar a minha entrada, para eu desligar aqui. Tá ok, professora. Obrigada. Pronto, Zé, pode fechar ali pela porta. Nossa. Natália não conseguiu ainda. Ok.
Fabi, Cirino. Então, obrigada, Natália, pela apresentação. Eu convido agora a professora Fabiane para fazer as suas arguições. Então, Fabiane, vamos colocar 20 a 30 minutos, está bem para você? Para mim está ótimo. Acho que nem precisa tudo isso, mas está ótimo. Tá certo, então eu vou colocar no mudo aqui para você entrar. Deixa eu só configurar aqui meu relógio, que eu morro de medo de perder o tempo, que eu falo muito. Se deixar. Bom, Natália, prazer te conhecer, né? Obrigada também pela oportunidade de dialogar sobre o teu trabalho. Eu gostei bastante da temática, eu acho que é muito necessário a gente começar a explorar esses outros lados, né? O boom dos estudos de gênero aqui no Brasil, ele, como deveria ser mesmo, ele acabou enfatizando bastante a questão feminina, né? O papel da mulher e tal, e a gente precisa agora correr atrás dessa questão das masculinidades, porque elas também são importantes para a gente entender essas relações, né? E eu acho que o teu trabalho, a maior contribuição dele é olhar para isso, né? Olhar para a história desses homens que são homens de meia idade, né? Com exceção do Renato, que tem 37, a maioria deles já está ali entre as portas dos 50, né? E o seu Robério, que infelizmente faleceu, né? Você falou, e que já era o mais idoso deles, que já estava entrando nos 70 anos. Então, eu achei interessante. Depois eu queria que você comentasse como é que foi a escolha desses sujeitos, porque eu fiquei com essa questão. É uma associação, a CAPOI, mas eu não entendi como é que você, assim, dentre esses associados, além deles, tem outros, haveria a possibilidade de você ter ouvido homens mais jovens ou não? Então, eu queria que você comentasse um pouco a escolha desses sujeitos, né? E também, Natália, eu queria que você tivesse falado um pouco mais sobre a CAPOI. Eu não conheço, né, a associação, não conheço o trabalho que é realizado lá. Como pelo que eu entendi, é uma organização indígena urbana, então seria legal para você, para o teu leitor, né, para ele conhecer mais sobre isso. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, eu estou ouvindo. Porque ficou todo mundo fiquei cega aqui. Bom, Nós estamos. então tá bom. Então, assim, é um trabalho que acho que ele toca essas questões que são importantes para a gente entender melhor, né? O que é essa masculinidade. A gente tem uma literatura muito ampla sobre aspectos do que seria essa experiência masculina nas terras baixas, né? É uma literatura que fala sobre xamanismo, sobre chefia ameríndia, sobre organização social e parentesco, mas a gente precisa ir abordar essas questões sobre esse enfoque do gênero, né? Porque isso muda a forma de ver e muda a forma de refletir também sobre essas questões. Então, eu queria assim, só pontuar algumas coisas que eu acho que vão ajudar você a melhorar o trabalho. Quando a gente está escrevendo, né, e a gente está muito envolvida ali na literatura de base, a gente às vezes não percebe algumas coisas e as bancas servem também para isso, para a gente melhorar o material. Então, assim, quando você fala nas páginas 13, você fala a primeira vez na página 13 e outra na página 16, sobre a noção de masculinidades homogêneas. Essa noção, ela é do Michael Kimmel, é uma noção bem interessante, porque ela parte do pressuposto de que quando a gente fala de, por exemplo, ser mulher, na literatura de modo geral, isso aparece durante muitos anos, isso foi construído como algo dado, né? Dado, assim. É natural porque a mulher, ela já nasce mulher. Então, à medida que, por exemplo, ela tem a menarca, essa menarca já é o
o rito de passagem automático. Ela tem a gravidez, ela tem uma série de processos fisiológicos que se confundem com o que seria o papel de um rito de iniciação, né? Já que a mulher não tem ritos de iniciação tão dramáticos quanto os homens, justamente porque ela não precisaria, em tese, disso. Isso é um entendimento que já foi muito criticado e questionado na literatura. Mas, quando o Kimmel fala de masculinidades homogêneas, ele está justamente tentando abrir esse leque da questão da masculinidade, já que a masculinidade ela não tem um grande marcador físico, né, fisiológico, como no caso das mulheres. Então, quando é que o menino vira homem? Ele tem pelos. Isso entre os indígenas é muito complicado. Então, vamos pensar em outros processos. Então, a gente tem uma ideia de várias masculinidades que são produzidas em diferentes contextos. E a masculinidade homogênea, ela seria a forma consensual, vamos dizer, falando em termos de Gramsci, ela seria a coisa mais ideologicamente difundida, né? Então, por exemplo, no nosso caso ocidental, a gente tem uma ideia de masculinidade que é associada à virilidade, à força, a esconder os sentimentos, né? Então, a gente tem uma série de construções sociais a partir dessa ideia do que seria o conceito homogêneo de masculinidade. Mas isso não quer dizer que existam outros conceitos que convivem, que se sobrepõem a esse. Então, é por isso que o Kimmel começa a trabalhar com essa noção, né? Masculinidades homogêneas, que você usa a partir do Connell, né? De 95. Só que você não explica o que é essa masculinidade homogênea. Então, eu recomendo que você faça um parágrafo ou 2 explicando o que o autor quer dizer com isso, tá bom? Para a gente poder entender por que você está usando ele. Eu entendi, mas eu acho que seria legal você explicar isso no texto. A gente tem esse uso, você usa bastante o texto do Siger, da Mata e Viveiros de Castro sobre corporalidade, né? Que é um texto clássico, um texto muito interessante, que serve também para fazer uma leitura desses processos que são construídos a partir do corpo. Mas esse texto ele tem uma questão que você tem que levar em conta, e você tem que abordar isso no seu trabalho, nem que seja brevemente. Ele não trabalha com a questão de gênero, tá? Ele trabalha com a questão de corpo, mas os autores não estavam ainda preocupados com isso, mesmo porque entre eles há uma certa divergência, não é uma divergência, mas eles não acreditam, por exemplo, o Viveiros de Castro não acredita muito que o gênero seja uma coisa muito de peso nas terras baixas, né? Eu não sei se hoje ele ainda acha isso, mas há uns anos ele achava. Então, talvez fosse bom também fazer essa ponderação, porque os autores eles não estão trabalhando com gênero, estão trabalhando com o corpo, né? Eu também senti falta, como eu não tenho muita intimidade com a literatura das Guianas e dessa área, eu senti falta de um mapa falando onde estão esses Wapixana de modo geral, né? Onde eles estão? Eles estão dos dois lados da fronteira, mas seria legal você colocar um mapa explicando mais ou menos essa dispersão desse grupo, que parece ser bem grande, né? A gente tem na página 37 também, quando você fala do conceito de socialidade, fica um pouco confuso, porque você pega o conceito de socialidade da McCallum, né, da Cecília McCallum, que é ótimo, porque ela está dialogando com Kaxinawá, ela está abordando Kaxinawá, e você faz altas reflexões a partir desse material dela. Isso é muito bom. Mas aí você coloca a Stratton no meio, e aí o conceito de socialidade da Stratton, apesar de ser a mesma palavra, e da Cecília McCallum está usando a Stratton, ela é bem um pouco diferente. Então, eu recomendo que você tire a Stratton, tá bom? E use só a McCallum, para não confundir o teu leitor também, tá bom? Também eu queria dizer assim, tem uma literatura surgindo aqui, a gente não consegue dar conta de todos
os conceitos e todas as abordagens que transitam no trabalho. Isso é normal, né? Mas só para pontuar que a gente tem uma literatura nascente aqui no Brasil sobre essa coisa do fluxo cidade-aldeia, vamos falar assim, né? Então, tem aqui um livro, coincidentemente, eu estou lendo ele, que eu comprei há uns anos, mas eu estou lendo agora, que chama Paisagens Ameríndias. Tem um texto aqui do Magnani, um dos alunos dele. Eles criaram dentro da NAU, lá, que é o Núcleo de Antropologia Urbana da USP, uma área de trabalho sobre etnologia urbana, que eles estão chamando, que são índios na cidade, né? Então, tem um texto que fala sobre isso, sobre a ideia de circuito, né? De como os indígenas, eles, quando vão para o contexto urbano, eles não ficam na cidade, eles estão em trânsito, eles estão circulando em vários âmbitos, na terra indígena, na cidade, nos bairros da cidade, em outros âmbitos. Então, é legal também lembrar disso, embora não seja obrigatório você citar essas coisas, né? Tem outras literaturas também, até mesmo aí, né? Eu vi o trabalho você citou, do professor Cirino, a Grande Maloca, sobre essa circulação deles na cidade de Boa Vista e em outras cidades aí da área. Então, isso é bem legal, e eu acho que é uma tendência também da etnologia nos próximos anos aqui no Brasil, é a gente aprofundar essas pesquisas sobre indígenas no contexto urbano. A gente tem também uma coisa que me chamou a atenção bastante do trabalho, ali no final, na página 87, quando você fala da mulher, né? De como a mulher assume a função de provedora, na página 87 que está isso. Quando os homens falam que as mulheres têm mais facilidade de obter uma fonte de renda na cidade do que eles, né? Elas têm isso, se repete. Eu tenho um trabalho sobre São Gabriel da Cachoeira que também isso aparece. As mulheres tendo mais opções de acesso à geração de renda do que os homens, por vários motivos, né? Então, eu queria que você aprofundasse isso, talvez, numa revisão que você vai fazer agora, você aprofundasse esse tópico, porque isso é muito interessante. Isso tem a ver com essa ideia de masculinidades contra-hegemônicas, porque me pareceu, e aí eu não sei, você vai poder comentar melhor isso, mas me pareceu que esses homens, eles não se incomodam tanto com o fato da mulher ser essa provedora nessa situação, por uma questão de contexto, né? Elas têm mais facilidade, então elas conseguem emprego mais rápido, elas conseguem ganhar um pouco mais, então elas talvez sejam as provedoras em algum momento. Então eles não falam nisso como uma coisa ruim, eles dizem que elas são guerreiras, que elas são fortes, eles atribuem coisas positivas, eles não parecem derrotados por isso, como os homens brancos normalmente ficam quando a mulher ganha mais que eles, né? Então seria legal você comentar um pouco isso, porque isso tem a ver também com essa forma wapixana de ser homem, né? Que não é um homem totalitário, talvez, ou que não se agaste com a mulher ganhando mais do que ele, né? Então, isso é uma coisa que eu achei interessante. Também, uma coisa que eu achei que, no seu segundo capítulo, Natália, ele repete algumas coisas, então seria bom dar uma limpada nisso quando você for fazer a revisão. Mas uma coisa que eu acho que você deveria prestar um pouco atenção é que você usa bastante esse autor aqui, Eggerati, de 1924, né, que ele tem um trabalho sobre o Wapitiana. E aí você muitas vezes ilustra as falas dos homens com extratos do trabalho desse autor. Isso é interessante, você está dialogando com a literatura da área, mas só toma cuidado para não parecer que você está tentando confirmar as falas dos homens no autor, entendeu? Tipo, validar as falas dos teus sujeitos no autor, porque é o contrário, é o autor que tem que ser validado na fala deles. Então, deixar os teus sujeitos falarem é importante, né? Dar esse espaço, talvez pegar esses extratos, como você tinha colocado um pouco antes, na revisão bibliográfica, deixar ele na revisão bibliográfica e deixar teus sujeitos falarem mais, né? Nessa parte em que você deixa eles refletindo sobre as trajetórias deles. Esse quadro que você mostrou aí, quando você estava apresentando, dos nomes, né, as idades e os locais de origem, eu senti falta dele no texto da dissertação.
Então, já vi que você tinha feito, até marquei aqui, falei, seria legal ela fazer um quadro. Joga esse quadro lá também para o texto, que isso é bem legal. Ajuda teu leitor também a ter mais clareza, né, de quem é Roberto, quem é o Carlos Vicente, quem é quem ali, né? E também, assim, quando você faz esse diálogo da literatura, né, e aí você usa bastante a Lasmar, porque você está falando da comunidade como uma referência simbólica para eles, né? Só tomar um pouco cuidado com algumas coisas, algumas comparações. Por exemplo, na página 87, você fala que a Lasmar está falando sobre a língua como um signo diacrítico, você não usa esse termo, mas você está falando sobre isso, que a Lasmar diz que tem uma citação dela falando assim, que os indígenas, eles usam, se identificam a partir da língua como uma coisa, uma pertença étnica, né? Então, assim, só toma cuidado, porque quando ela fala isso, ela está falando de um contexto muito diferente das Guianas. Ela está falando de Alto Rio Negro, tem 23 povos ali, em cada calha de rio as pessoas estão morando juntas mesmo, né? Tem uma comunidade, tem tucano, tem dessano, tem tuiuca, tem tariano, todo mundo junto ali. E aí eles usam a língua para saber quem é quem. Você chega numa comunidade e fala, cumprimenta na sua língua para saber se alguém vai te responder, quando você não conhece ninguém, que é muito raro lá, né? Mas, assim, só para tomar cuidado, porque o contexto é diferente, né? Eu acho que quando eles falam de língua, aí eles estão falando de uma outra coisa. E só, assim, uma outra coisa que me ocorreu também, você pega uma noção que a Nádia Farage aborda, que eu não vou lembrar agora o nome, que eu não marquei aqui, mas é o equivalente a sábio, né? Quando ela faz a pesquisa dela sobre o Africana, ela usa um termo na língua. Eu senti falta de você perguntarem dos teus interlocutores o que eles acham que é isso. Seria legal você fazer esse experimento com eles, eu não sei se você fez, né? Mas como você está usando só a referência da Nádia, eu queria saber o que eles pensam sobre isso, porque eles já têm uma caminhada urbana, né? Eles já estão aí há muitos anos, então como é que é isso, né? Como é que eles veem essa coisa do sábio? O que é ser sábio hoje, né? Tá só para questão assim de forma, né? Tem algumas referências que assim, são muitas, na verdade, 3, 4, 5, 6, eu contei mais 9 aqui, que aparecem ao longo do texto, mas não estão na tua bibliografia. Então, na hora de revisar, você observa isso, tá bom? Por exemplo, McDonald, 2014, que está na página 26, não está na bibliografia. Menezes, 97, Bourdieu, Goethe, 2008, Lima, 2018, Florido, 2008 e outros que não aparecem nas tuas referências, só no texto. Então, depois dá uma olhada nisso, tá bom, Natália? E, assim, só para concluir, que eu acabei falando dos 20 minutos, tem 17 aqui pelo que eu estou vendo, tem dois trabalhos que eu vou recomendar, eu vou mandar para a Olendina por WhatsApp esse arquivo de Word, para ela passar para você, tá bom? É um texto do Kaiser Haile, chama Warriors, Hunters and Bruce Lee, Gendered Agents in the Transformation of Amazonian Masculinity. Desculpa meu inglês, é horrível, né? Mas é um texto publicado na American Ethnologist em 2010, que ele fala justamente sobre uma etnia do Equador, o Aroani, eu acho, e que ele identifica algumas coisas que esses indígenas que vão para a cidade, ser liderança e trabalhar em coisas de branco, como é que eles vão referenciar essa masculinidade a partir de coisas que não tem nada a ver com a realidade das aldeias, que é caça, que é pesca, que é ritual de iniciação. Então, como é que é essa mudança? Então, ele identifica alguns pontos, né? Ele identifica, por exemplo, o Bruce Lee, os filmes de Kung Fu, que os índios gostavam muito de assistir, os filmes sobre Rambo, aquele filme do Sylvester Stallone, né? E que eles buscavam essas outros referenciais de masculinidade na cidade, né? Então, seria legal você dar uma lida nesse material para fazer um diálogo também, quando você for revisar. E um outro artigo, assim, é o meu, que é uma apresentação que eu fiz no CP em 2008, que eu abordo a noção, que é uma noção que aparece entre os Curipaco, chama Kanhikedari,
que a gente traduziria como aventureiro, viajante, experimentador, que é justamente isso que você fala, esse homem que sai, esse garoto, esse rapaz que sai da sua aldeia, da sua comunidade e vai explorar o mundo, entendeu? E isso é tipo uma coisa que os indígenas lá, os Curipaca, fazem. Eles passam períodos fora, né, em Itu, ou em Manaus, ou em São Gabriel, aprendendo português, aprendendo a usar os números, as contas, né, e vivenciando a vida na cidade para poder ter experiências, que é justamente disso que você fala. Então, isso acontece também em outros contextos etnológicos. Tem uma literatura que aponta um pouco para isso, mas ninguém nunca aprofundou muito, né, nem eu mesmo. Então, o teu trabalho, assim, ele ajuda também a fazer essa análise, né, nesse tópico que eu acho que é super necessário da gente conhecer mais, tá bom? Então, eu vou encerrando por aqui, agradecendo mais uma vez a Olendina pelo convite e a você, e é isso, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, professora, pelas suas considerações, foram bem interessantes. E agora eu passo a palavra para o professor Cirino. Boa tarde a todos. Queria agradecer, primeiro momento, o convite da professora Olendina, e a professora, uma satisfação muito grande estar aqui nessa banca ao lado da professora Fabiana, e também agradecer a Natália, né? Natália, que a gente sabe que nesses 2 últimos meses houve uma certa pressa para concluir essa dissertação e talvez justifique algumas questões aqui que eu vou enumerar, mas que são fáceis de ser corrigidas. Em primeiro lugar, a professora até já se reportou a isso, que foi a questão de vários autores que estão no corpo do trabalho e não aparecem nas referências bibliográficas. Eu contei 16 autores: Lime Souza, Manuela Carneiro da Cunha, Machado, Santos, Flores, MacDonald, Menezes, Guest, Silva, Levi-Strauss. Então, é necessário, Natália, que você faça um pente fino, calma agora, depois que terminar a defesa, e página por página, e olhando esses autores e tentar corrigir essa falha metodológica. Outra coisa também que eu percebi, está na página 17 e 63, é que por 2 momentos você flexiona nomes de etnias indígenas. Então, eu localizei 2 vezes você flexionando Wapixana e Macuxi. Então, seria interessante você também fazer essa correção. Uma outra correção que me chamou a atenção com relação ao nome do Theodor Grumber, que você, em determinados momentos, você não coloca o trema, tem alguns momentos em que o nome dele vem com a grafia de um M, e não é N. Então, seria interessante você dar uma olhada no autor, em todos os momentos em que você cita esse autor. Também, com relação ao Dom Pedro Gerardi, tem algum momento que no final do nome está com 2 T, e é TH. E também da Lucília Herman, que às vezes está com 2 M no fim e são 2 Ns. E, fora isso, tem alguns erros de digitação no texto. Então, acho que é necessário você fazer uma correção mais cautelosa com relação a essas questões. Uma questão também de ordem metodológica é que, em determinado momento, você cita autores e você, entre parênteses, coloca o nome do autor em caixa alta, e tem outros momentos que está em minúsculo. E, às vezes, o mesmo autor, na mesma página, você faz escreve dessa forma, cita dessa forma, e aí seria interessante você
consultar as normas e uniformizar o texto com relação às citações desses autores. Agora, tem algumas questões de ordem histórica que eu acho que seria interessante você rever, e a primeira delas seria na página 29. Quando você fala, eu até copiei aqui, você coloca assim, o trabalho de Lucília Hellman, 1946, que empreendeu um estudo sobre os Wapixana na área brasileira na década de 1949. Só uma correção histórica. A Lucília Hellman, ela nunca esteve aqui no Rio Branco. Ela nunca fez trabalho de campo sobre os Wapixana na região do Rio Branco. Eu acredito que ela nunca tenha vindo à região norte. Essa dissertação da Lucília, ela foi baseada no material coletado pelo monge beneditino Dom Mauro Vestes. Ele viveu aqui na região entre 1934 e 1939. E ele fez um trabalho etnográfico muito rigoroso sobre os Wapixanas. Ele escreveu em torno de 22 cadernos sobre os Wapixanas. E depois ele foi para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ele conheceu o alemão, antropólogo Herbert Baltz, que naquela época era diretor da escola, da antiga Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo. E ele doou esses cadernos para o Herbert Baltz. E o Herbert Baltz deu esse material para a Lucília e para a Gioconda Mussolini, que eram duas alunas dele, orientanda deles. E as duas, a Gioconda Mussolini chegou a escrever alguns trabalhos, mais na área da saúde, da doença Wapixana, cura sobre os Wapixana, mais nessa área de antropologia da saúde, com esse material. E a Lucília escreveu a dissertação dela com esse material, mas ela não fez um trabalho etnográfico aqui. E essa dissertação ela foi publicada na Revista de Sociologia de São Paulo, da USP, se eu não me engano, da Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, por capítulo. Foi esse material que eu cedi para você. Quando eu estava fazendo minha pesquisa no 1996, em São Paulo, então eu tive acesso a esse material, eu tirei cópia, eu passei para você. Mas eu tenho a impressão, eu perdi minha cópia aqui, meus registros aqui, mas eu tenho a impressão que ela faz uma menção a essa situação, de que ela não fez trabalho de campo. Então, seria interessante você verificar essa informação aqui, quando você coloca que ela empreendeu um trabalho na área brasileira, e dá a impressão de que ela fez o trabalho de campo, dá a impressão que ela coletou esse trabalho de campo, e ela não coletou esse trabalho de campo. Com relação a ele, praticamente não se cita ele, se cita só elas, a gente encontra essas informações só a nível de nota de rodapé, mas eu, como tenho trabalhado muito com os beneditinos, inclusive eu tenho essa vontade de resgatar a importância dele, porque ele é pouco citado. Ele também publicou alguma coisa sobre os Wapixana, né? Ele publicou mais a nível de lenda e mitologia dos Wapixanas, em São Paulo. Tem 2 trabalhos dele publicados, mas todo o material ele cedeu para o Herbert Baltz. E ele, em 1950, ele foi designado para trabalhar com os franciscanos na região do Guajará-Mirim, hoje estado de Rondônia, e nesse período ele foi morto numa dessas expedições por algum grupo indígena, pelo me falha aqui a memória. Então seria interessante você rever essa referência histórica, esse fato histórico que você coloca aí, de que ela teria feito esse trabalho de campo, e corrigir esse dado, que eu acho que é importante fazer isso. Eu também concordo com a professora Fabiana que, na página 13, quando você começa a falar da localização dos indígenas que
migraram do outro lado da fronteira, e a necessidade de um mapa para situar, inclusive você fala em Letter. E quem não conhece essa região fica um pouco perdido. Interessante é que você faz isso lá no final, quando você vai situar a localização dos seus interlocutores, onde eles estão morando, nesses bairros aqui de Boa Vista. Mas, nesse primeiro momento, você não faz você não traz essa localização em termos de mapa. Então, seria interessante a gente pensar um mapa ali na página 13, porque para o leitor que não conhece a região, vai ficar meio, como é que se diz, uma dificuldade de se localizar assim, onde é Letter. Você colou Letter, Brasil. Então, quem está de fora, quem vai ler seu trabalho, que não é da região, vai ficar um pouco perdido. Outra questão também que eu acho que é de caráter histórico, que eu acho que precisa ser revisto, é quando você, na página 22, você fala sobre a demarcação das terras indígenas da região da Serra da Lua. E aí você atribui que essa demarcação de forma descontínua foi uma imposição somente dos fazendeiros. Não foi só dos fazendeiros, foi uma imposição da FUNAI na época. Essas informações eu acho que consta até no diagnóstico étnico-ambiental, que eu, além de o professor Hervé Frank, escrevemos há alguns anos atrás, realizamos essa pesquisa, eu acho que essa informação está lá. Eu acho que essa informação também está na minha tese de doutorado, então seria interessante você corrigir isso. Não foi só imposição dos fazendeiros, foi uma imposição da FUNAI na época, né? E eu acho que essa informação também o Hervé traz no artigo que ele publicou comigo, numa revista do INPA, Homem, Ambiente e Ecologia. Todo esse material que eu estou falando para você é muito fácil de você ter acesso aqui, porque são obras produzidas aqui. Então, essas correções eu acho que têm que ser feitas. Tá? Bom, eu acho que as narrativas elas são bastante ricas, né? Eu concordo com a professora, eu acho que são poucos trabalhos que trabalham essa relação de gênero, e aqui pegando a questão da masculinidade. Então, eu queria lhe parabenizar por essa iniciativa de estar produzindo um trabalho dentro dessa perspectiva aqui no nosso programa, tá? E outras coisas que eu senti ausência no texto e que isso me chama a atenção, porque são questões que você poderia trabalhar com mais propriedade, porque você tem material aqui, e uma delas é quando você faz referência a essas relações de trabalho quando eles chegam aqui nessa região, principalmente nas fazendas. Então, você chega até pontuar, mas en passant, você não explora isso, que eu acho que é extremamente importante, que era a questão desse trabalho semi-escravo, esse trabalho de servidão nas fazendas. E talvez isso explique algumas observações que você faz a partir da narrativa dos seus interlocutores, que é o pouco tempo que eles ficam na fazenda. E você chega até a citar uma situação de que havia uma preferência dessa contratação de trabalho se dá também com a esposa dessa pessoa, porque aí não se pagaria o salário dela, só o dele. E é um tipo de exploração, e você não trabalha isso. Eu acho que o Santilli trabalha muito isso. Eu acho que todos os laudos de desintrusão da Raposa Serra do Sol, onde todos os antropólogos que fizeram laudos, eles reconstroem essas relações de servidão nessas fazendas, e eu acho que é interessante você explorar um pouco isso. Eu não estou dizendo que isso deva ser um capítulo, alguma coisa que vai demandar tanto tempo, mas eu acho que você ainda tem fôlego para fazer isso. A gente vai ter um tempo para você entregar
a versão final, e aí você conversa com a sua orientadora, né, e vê se é pertinente ainda explorar um pouco essas questões. Outra coisa também que me chamou a atenção, e eu acho que eu não vi uma discussão que eu acho que seria pertinente, é quando você fala em deslocamento, mas eu não vejo uma discussão teórica sobre o conceito, sobre essa perspectiva de deslocamento do ponto de vista antropológico. Eu não sei se seria interessante também você ver se essa categoria poderia ser incorporada em algum momento na discussão do seu texto. Você fala só de deslocamento, mas não faz nenhuma discussão com os autores, com os antropólogos que estão trabalhando com isso, se é mobilidade, se é fluxo, se é deslocamento, se é uma migração. Eu acho que seria interessante ver isso. Um outro ponto que eu acho bastante interessante é na fala, né, dos seus interlocutores, nas narrativas, isso você pontua em vários momentos, quando ele se refere aos filhos, de que os filhos têm que entrar na escola para não ser apenas donos de roça, para não se manter como é que se diz, ter apenas o recurso de subsistência à roça, né? E esse discurso é muito parecido com esse discurso nosso, da nossa sociedade. E a gente tem aquele discurso ideológico de que o filho tem que ir para a escola, se ele não for para a escola, ele vai ser coletor de resíduos, ele vai ser vendedor de bombom nas esquinas, nos sinais. Então, eles incorporam esse discurso, que é um discurso ideológico, e eles reproduzem isso. Então, eu me interessei nesse momento, quando você fala isso, e me deu aquela vontade, eu achava que você ia explorar isso, né? Então, é um discurso que é nosso, e eles incorporam esse discurso. Olha, você vai ter que estudar, então você vai voltar para a roça, lá do outro lado, lá no Leste, lá na Guiana, que a gente vivia na roça. Então, eu acho muito interessante se essa discussão tivesse sido elaborada, né? Que é um discurso reproduzido, né? Que, na verdade, a gente sabe que não é a escolaridade só que vai dar ascensão aos indivíduos numa sociedade de classe, né? Mas isso eles incorporam, você cita isso, que é a narrativa deles, é a fala deles, mas você não explora esses pontos que eu acho bastante ricos, né? Eu acho que faltou um pouco essa como é que se diz? Esse insight de pegar determinadas situações das narrativas e trazer isso para uma discussão mais profunda. Mas eu acho que isso você pode fazer em outro momento. Mas, se for possível, rever a possibilidade de explorar um pouco esses momentos que são riquíssimos dessas falas, dessas narrativas, então, eu acho que daria uma boa melhorada no seu trabalho. Mas eu acho que você atendeu às nossas expectativas, eu acho que é um tema bastante interessante, e eu acho que você tem fôlego para fazer isso e continuar trabalhando, né, nessa direção, que é um tema bastante interessante. E lhe parabenizar pelo trabalho, pela pesquisa de campo. Eu acho que foi difícil fazer esse trabalho de campo nesse momento, mas você conseguiu fazer isso. A gente sabe das dificuldades que a gente vem enfrentando desde março até a presente data, e a gente não sabe quando é que isso vai ter fim, e de parabenizar pelo êxito. Então, eu acho que eram essas as minhas contribuições. Obrigado, professora Alendina, obrigado, professora Fabiana, obrigado, Natália. Ok, professor Cirino, nós agradecemos as suas contribuições. Então, agora, a gente devolve aí a fala para a Natália, para ela fazer algumas observações, né, em relação ao que os professores comentaram, professora Fabiane, professor Cirino. Você anotou, Natália, as questões? Você tem que... O teu microfone está mudo. Tá, tudo anotado.
eu posso também ajudar, se você desejar, tá? A professora Fabiane, por exemplo, pediu para você falar um pouco mais sobre como se deu a escolha dos sujeitos ou dos interlocutores da pesquisa, né? Falar um pouco mais sobre a CAPOI, né? E falar um pouco mais sobre essa ideia, né? Se você se sentir para falar agora, Tá. sobre de masculinidade homogênea, né? Mas, o que mais ela falou, né? Outras foram mais recomendações, né? Se você, em algum momento, indagou ele sobre essa noção de culto anal da Nádia Frage, né? Só me corrigindo, masculinidades hegemônicas, eu falei homogênea, desculpa. É hegemônica, certo? Tá. Então, é isso. E aí, o professor Cirino, né, também fez algumas observações, mas você, então, pode falar um pouco, né, sobre o que você... Sim, tá bom. Com relação às considerações da professora Fabiane, eu agradeço, são considerações super pertinentes para a pesquisa, que eu vou procurar acessar, né? E com relação às duas questões que a professora botou, como é que foi a escolha desses sujeitos, né? E sobre a CAPOI. Então, a escolha desses sujeitos se deu mais assim pela relação que eu tive com as esposas dele, né? Quando eu levei a pesquisa para apresentar lá, eu já tinha definido o seu Robério, né? E o Renato como meus interlocutores, porque eles têm muito mais facilidade de falar português também, né? E se dispuseram, né, a contribuir com a pesquisa. Os outros interlocutores, quando eu levei o projeto pronto para a associação, as esposas se ofereceram os maridos, né, para contribuir com as histórias dele, porque elas enfatizavam, né, que como eu tinha feito a primeira pesquisa sobre elas, sobre as mulheres, não, aí elas quiseram que os seus maridos também pudessem contribuir com a pesquisa, né, a partir da narrativa deles. Então, assim, não foi uma escolha por questão de idade, né, é mais por questão de experiências nesses processos de deslocamento, né, para trazer essas experiências em contextos distintos, né, mas que, apesar, né, da diferença de idade, né, por exemplo, o Renato tem 37 anos e o seu Roberto tem 67, são idades, né, quase metade da idade de diferença, mas eles vivenciaram esses processos de deslocamento, né, de forma subjetiva, particulares, mas que, em algum sentido, são experiências que acabam se conversando, né, todos foram trabalhar em fazendas, ou foram trabalhar... dentre os motivos, né, além de conhecer, né, a ideia de conhecer o mundo, vieram à procura de trabalho e acabaram se estabelecendo na cidade de Boa Vista. Então, claro que eu conversei com outros homens, né, mas esses especificamente, interlocutores, foram homens que se ofereceram para contribuir com a pesquisa, ou que as esposas, né, quiseram que eu contasse também as experiências deles, né, porque eu tive o acesso inicial com elas, né. E com relação à Associação CAPOI, eu não quis muito explorar a associação nessa segunda pesquisa, porque na minha primeira pesquisa eu falava muito da associação, então eu pensei assim, eu vou deixar um pouco distante a associação nessa segunda pesquisa. Mas a Associação CAPOI, ela é uma associação que, né, que tem aqui na cidade de Boa Vista, entre outras inúmeras associações, mas essa especificamente, ela procura valorizar Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim? Ah, não, porque... Vamos sim, tá tranquilo. É Pode que está falar. congelada o rosto da professora Olendina aqui, aí eu não pensei que tinha travado. A Associação CAPOI, ela
é uma associação que valoriza as práticas culturais no contexto urbano. Então, ela foi criada no ano de 2009, né, por 3 indígenas, dentre eles o seu Robério, né, foi um dos criadores da associação, e eles têm muito esse intuito de acolher os parentes que vêm da Guiana. Então, quase sempre na associação vai ter muitos indígenas que se deslocaram da Guiana e quase sempre estão conversando em inglês ou na língua, né? E não só os Wapixana, a associação ela não é só o Wapixana, ela tem outras etnias. Eu acho que isso leva até também a uma questão que a professora Fabiane botou sobre a questão da língua, ser uma questão de acrítica e tal. E, ali no contexto da associação, ela é um sinal diacrítico no sentido de que eles falam a língua, né, para tentar se identificar, porque lá não tem só o Wapixana, tem Macuxi, tem Patamona, né, mas a língua em comum é o inglês. Então, às vezes, quando eles conversam em comum entre eles, é o inglês. E quando é só só o Wapixana, só o Macuxi, aí eles falam a língua materna. E uma coisa interessante que recentemente, né, que eu notei agora, que está tendo na associação, que eu não quis explorar muito agora, que eles estão tentando aprender outras línguas, né? Então, a associação recentemente, nesse período, estava tentando ensinar língua Wapixana, língua Macuxi para os Wapixana, né? Para eles tentarem se comunicar em outras línguas também. Então, mas eu acho que é uma questão futura que talvez possa estar explorando. Mas a Associação CAPOI, ela é uma associação nesse sentido, de tentar valorizar as práticas culturais no contexto urbano, que acolhe, né, os indígenas que vêm da Guiana, né? Eu acho que até uma coisa que eu sinto no trabalho muito é essa questão de redes, né, de apoio, né, porque muitos dos indígenas que vêm para a cidade, eles vêm já contando com o apoio de parentes que já residem no contexto urbano, né? Então, a associação também ela é um tipo de apoio para essas pessoas que vêm da Guiana para Boa Vista. Tá, deixa eu ver o que mais. O professor Cirino botou algumas contribuições também, quero agradecer as contribuições do professor Cirino, são muito importantes. Alguns erros realmente demandam da rapidez de querer logo entregar, né, o trabalho, e coisas que passam da nossa vista, assim, que ficam perdidas, mas que eu vou tentar prestar atenção agora para deixar a dissertação mais melhorada, né, corrigir todos os erros. E eu acho que o professor não fez nenhuma pergunta, né, mas a questão de explorar um pouco mais, né, as questões, que com certeza eu vou tentar fazer. E eu acho que teve uma coisa, acho que foi a professora Fabiane que falou sobre um mapa, né? E o professor Cirino também, claro, falou sobre um mapa, que poderia ser na página 3. A questão do mapa, a minha orientadora já tinha me chamado a atenção sobre o mapa. Falou que ia ser bom eu botar um mapa. E aí eu fui correr atrás de alguém para fazer um mapa para mim. Só que eu não tive muito êxito. Eu acabei encontrando uma pessoa de outro estado para fazer esse mapa que eu apresentei na tela para vocês. Ela só conseguiu me fazer esse mapa e ela ainda vai me produzir o mapa para localizar os indígenas nas comunidades de origem. Então, é uma coisa que eu não trouxe porque eu não tive dificuldade de acesso mesmo, de alguém que fizesse um mapa para mim. Mas que eu vou trazer. E as contribuições também da professora Inês com relação aos textos, né? Você bem-vindas. Um texto em inglês que ela comentou, né? Esse texto eu li ele, mas já li ele já no finalzinho da dissertação, por isso que eu não inseri nada nele na dissertação, mas eu vou tentar inserir, eu li, fiz algumas anotações, eu vou tentar inserir as discussões do texto na dissertação. Eu acho que no mais é isso, se tiver mais alguma questão. Tá, então, não sei se os professores se sentem contemplados ou gostariam de fazer mais alguma observação, ou
Cirino e Fabiane. Eu queria só falar para a Natália, assim, essas coisas, quando a gente trabalha muito perto, muito próximo dos nossos sujeitos de pesquisa, né? Como é o seu caso, e como é o caso de várias pessoas que trabalham, a gente não tem esse momento, né, do sair do Sudeste ou do Sul e fui para a Amazônia, para, né, para trabalhar, para ir para campo, a gente meio que já está no campo, né? Então, isso às vezes turva o nosso olhar para essa coisa do estranhamento. Isso é normal, viu? Então, assim, só para te falar, essas coisas que você estava nos explicando, sobre a questão da língua, sobre a questão... eles usam a língua como signo diacrítico, porque lá na associação eles têm um multilinguismo, e eles falam, quando a língua franca é o inglês. Isso tudo você tem que escrever, Natália, tem que colocar, entendeu? Porque para quem nunca foi na CAPOI, a pessoa precisa saber disso. Então, tudo isso que você estava falando, explicando para a gente, coloca lá essa coisa das mulheres terem sido as pessoas que apresentaram-se, que ofereceram os homens para serem pesquisados. Isso é muito legal, né? Então, assim, fala sobre isso, né? Coloca isso, porque isso é muito importante. A gente... os indígenas, eles são incríveis, né? A gente tem toda uma ideia sobre como são as coisas e tal, e eles vão lá e mostram para a gente que às vezes não é o que a gente está pensando, né? Então, isso que você falou da intermediação das mulheres é muito interessante. Como é interessante também pensar essa coisa delas terem mais facilidade de geração de renda na cidade, e de como eles não veem isso como uma coisa ruim, tipo, eles não ficam se sentindo diminuídos, né? Aqui, entre nós brancos, a gente fala nós brancos, eu não sou branca, mas assim, nós ocidentais, né? A gente já vi casos de marido largar a mulher, porque a mulher passou a ganhar mais que ele, né? Então, assim, essa coisa dessas masculinidades não homogêneas, desculpa, não hegemônicas, né? Que é isso que o Kim está falando quando ele fala desse conceito, que a gente estabelece como masculinidade, como esses valores da masculinidade, eles estão, quando tem N masculinidade circulando e se sobrepondo e interagindo com essa masculinidade hegemônica, né? E que não são as hegemônicas, são contra-hegemônicas. Então, assim, muito legal, de qualquer forma, gostei demais do seu trabalho. O terceiro capítulo está muito bem escrito, na minha opinião. Me comoveu em determinados momentos também. Eu acho que é importante também como registro, né, dessa situação. Eu recentemente estou trabalhando aqui com os índios aqui de Manaus, e eu encontrei uma situação muito parecida, né, de um granjeiro que ia buscar indígenas no Alto Solimões e no Alto Rio Negro para trabalhar para ele, para explorar, né? Então, assim, isso é uma coisa do processo colonial, uma coisa horrorosa dessa coisa de exploração econômica, mas que mostra aí, principalmente aí no contexto de Roraima, como que os indígenas eles foram fundamentais para o desenvolvimento regional, dessa forma horrível, dessa forma brutal, mas não dá para dizer, entendeu, que os indígenas são preguiçosos, nunca fizeram nada para contribuir. Cara, a contribuição deles foi involuntária e foi fundamental, né? Então, assim, isso é um registro importante também no teu trabalho, né? Parabéns mais uma vez, viu? Obrigada. Ok. Cirino, mais alguma observação, algum comentário? Não, era só essas observações que eu coloquei já, e que esse material é de fácil acesso. Então, eu acho que ela, conversando com a orientadora, se ela achar que é pertinente, eu acho que vai melhorar muito o trabalho e não vai demandar muito esforço dela, porque é toda uma literatura, uma produção que nós temos aqui. Então, são só detalhes, são só informações a mais, explorar algumas questões que têm essas lacunas históricas aí, que têm umas falhas, e dá para fazer isso sim, porque nós temos material, você tem, eu tenho, e foram coisas que ela, sem querer, eu acho, pela pressa mesmo, como ela coloca, então saiu esses equívocos históricos que dá para ser feito sim. E aquelas questões maiores de uma discussão, se ela achar que não é pertinente, eu acho que são só sugestões, né?
como essa, de explorar mais um pouco essa questão dessas relações de trabalho que se estabeleceram nas fazendas historicamente, né? E que já foi muito bem trabalhado. Eu acho que o Santillo trabalha muito bem isso, e outros também, e que, pela narrativa deles, também passaram por esse processo, tanto é que eu percebi que, em algum momento, eles narram que não ficavam pouco tempo nas fazendas, e eu acho que isso era em função dessa exploração, né? Que a gente sabe que era uma exploração que hoje ainda é presente nessas relações entre índio e não índios, né? Principalmente antes do processo demarcatório, mas aí fica a critério dela. E essa questão do discurso, esse discurso ideológico de que tem que estudar, porque se não estudar, não ascende socialmente, como isso fosse uma atribuição pessoal da pessoa, uma decisão pessoal do próprio ser humano, da pessoa. Eu quero, então, sem tomar, sem perceber que a gente está numa sociedade de classe. Muitas vezes isso não é algo que a gente possa tomar como geral, né? São casos específicos e que eles incorporam esse discurso, né? E aí é a questão da roça, né? Muito interessante, porque o não índio aqui da cidade, o senso comum diz muito isso. Menino, vai estudar, porque senão você vai vender bombom nas esquinas. E aí ela narra isso, que eles dizem a mesma coisa, mas com relação à roça. Olha, você tem que estudar, senão você vai voltar para a roça. Então, sabe, trabalhar essas falas, que isso dá esse site, dá para a gente fazer um bom texto, uma boa reflexão, mas isso se ela tiver interesse em fazer um doutorado e seguir com essa mesma temática, ela pode fazer isso em outro momento. Tem muito material para isso e é possível, sim. Então, fica a critério dela saber se dá para ampliar um pouco essa discussão. Mas é só uma sugestão. Nesse aspecto aqui é uma sugestão que eu estou dando. Certo? Certo, obrigada. Não, estão ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos, Estou sim. te ouvindo. Desculpa, é que às vezes a gente acha que não dá. Então, só gostaria de fazer alguns pequenos comentários, também não vou me alongar muito. Né, dizer que assim, essa parceria entre eu e a Natália já vem desde a graduação, né? Então, a Natália fez um trabalho sobre as mulheres da Associação Capoi, né, destacando um pouco, né, a relevância da produção de artefatos, né, que ela chama de artesanato indígena, né, no universo urbano, né, como um meio de sobrevivência e, ao mesmo tempo, um modo de afirmação da identidade étnica e cultural das mulheres. E aí, já a partir dessa relação estabelecida, né, com as mulheres da Capoi, né, assim, para o mestrado, né, inicialmente ela pensou em continuar com as mulheres, e a gente conversava sobre, mas e os homens, né, por que os homens também não mereceriam um trabalho? E, ao mesmo tempo que a gente pensava, né, que seria interessante um trabalho sobre os homens, ao mesmo tempo vinha toda a dificuldade com essa bibliografia sobre masculinidade, que é algo novo, né, na literatura etnológica, né, como o Fabiane Puta, a gente sabia disso, sabíamos das dificuldades, né, principalmente em termos de uma literatura, né, existe, por exemplo, muitos trabalhos sobre masculinidade, mas não voltado para as sociedades indígenas, né, e a orientação assim que foi surgindo era assim, vamos olhar, né, então, a literatura sobre gênero na Amazônia, né, porque gênero feminino, no caso, porque os homens estão ali, né, os homens, quando falamos das mulheres, os homens estão ali, eles não estão ausentes, muitas vezes pouco se fala neles, mas eles estão lá, estão sempre presentes, né, porque essa relação, né, assim, falar das mulheres, os homens estão presentes, então foi mais ou menos essa ideia que a gente tentou trazer, né, mas assim, eu particularmente tentei direcionar muito para um diálogo com a etnologia, sobretudo para a etnologia das Guianas, né, com esse grupo que trabalha com os alunos, né, e a Joana Overing, né, o Riviera, com principalmente o
o Indivíduo e Sociedade na Guiana, que é um trabalho, né, de referência, que já muitas coisas estão ali esperadas, mas tem muita coisa que ainda é muito válido, é muito interessante. E, é, e tem também o livro Rede de Relações nas Guianas, que ela não conseguiu trazer, que tem uma contribuição nova ali. Mas, então, era mais ou menos trazer, né, a discussão para o contexto das Guianas, né, trazendo a contribuição desse grupo em particular, né, das ideias da Joana Overa, dos estudantes dela, porque ela já tinha leitura, já tinha lido Macallum, né, já tinha lido outros autores, Lagros e os outras que foram, né, que tem esse diálogo com a Joana Overa, e que traz um pouco essa discussão sobre o gênero na Amazônia, né, e um pouco essa discussão, falando sobre gênero, fala também sobre, né, a noção de pessoa, né, que passa, e daí trazer a ideia do Viveiro de Castro, assim, daquele texto que é um texto clássico. Claro, eu concordo, eles não estavam interessados em gênero, mas os autores, né, não são poucos, quando falam sobre gênero, trazem contribuição, trazem essa discussão sobre corpo e corporalidade, principalmente em relação aos homens, né, quando se fala em rituais masculinos, rituais de passagem, né, desde quando se nasce, né, então as pessoas nas sociedades indígenas, elas estão, né, para se tornarem pessoas, na ideia de construção de pessoas, passa pelo corpo, pela corporalidade, né, através dos rituais, então essa ideia de masculinidade está muito relacionada também à ideia dos rituais, né? Esses rituais, eles incidem muito sobre o corpo, né? O piercing, as pinturas corporais, né? E aí você, Fabi, destaca, por exemplo, o fato de que as mulheres é pouco marcada, aliás, nos homens, as mulheres marcam muito, né, essa passagem, né, da vida da infância para a vida adulta a partir da menarca, né? E os homens, né? Como marcaria isso? Por exemplo, o texto que eu citei, um autor que eu indiquei muito para ela foi Peter Gal, que não conseguiu colocar. Então, Peter Gal tem uma discussão sobre isso interessante, de como é, no caso dos piros, né? Como que os piros, como se observa esse processo de construção da masculinidade, embora ele não use o termo masculinidade, né? Mas de tornar-se homem, né? A partir de que idade? A Cecília Macallan também fala isso nesse Castinauá, mas ele fala isso de forma assim mais interessante, que eu acho, né? Que assim é de quando é que se percebe que o menino ele está se tornando homem, ele vai assumir, né, outros papéis, outras posições, né, no contexto em que ele vive, no contexto social. Quer dizer, é a voz começa a mudar, né, sobretudo a voz, o aparecimento de pelos, né, em determinadas regiões do corpo, né, e ele, Peter Gal, né, assim, ele trabalha bem isso, né, mas infelizmente não deu. Em função, claro, de toda uma situação que a gente vivenciou, né, de contexto pandêmico, de ter que fazer, né, pesquisa, e nos últimos meses ela realmente teve que correr, porque ela, né, em função de estar trabalhando, também teve essa dificuldade, né, e no último momento foi incorporando uma literatura assim meio sem muita reflexão, né, que vocês bem perceberam e que eu agradeço, né. Então, em relação a essa ideia, Cirino, de talvez faltar uma discussão sobre deslocamento, né, o que a gente tenta assumir desde a primeira página, né, do trabalho é de que esses deslocamentos, né, eles ocorrem no interior de uma estrutura social da região, né, é o Wapixana e é de outros povos da região da Guiana, e não apenas da Guiana, né, dos povos indígenas das terras baixas, de modo geral. Quer dizer, eles se deslocam, né, assim, muito antes dos europeus chegarem aqui, então, ideia de deslocamento, né, essa mobilidade, né, por um território específico, né, que cada vez ficando mais restrita essa mobilidade, ela é antiga. Então, quando se assume, né, que esse deslocamento ele ocorre dentro de uma estrutura social já definida, né, já pré-estabelecida, no meu entendimento, não precisamos, né, trazer uma literatura, né, sobre deslocamento, esse é o nosso entendimento, é o meu entendimento particular, porque isso já é uma prática tão antiga entre eles, né, e eles mesmo cada vez mais reforçam isso, né, reforçam essa ideia de que eles estão transitando num território familiar, né, e que desde os tempos antigos, né, os antigos já faziam isso, os antigos já conheciam, né, e os textos arqueológicos e etnohistória, eles falam muito sobre isso, né. Então,
tem uma grande literatura na região das Guianas sobre isso, né? Então, era isso. Tá, no mais, novamente agradecer. Então, agora, assim, a gente vai se retirar no sentido de que, para quem está nos assistindo, né, a gente não vai aparecer, porque nós vamos ter que... Natália, está ouvindo? Algumas... Então, tá, a gente vai ler a ata, que ela deverá incorporar, né, a partir com as observações da observação que os professores, com as recomendações, na verdade, dos professores. Então, a ata de defesa de dissertação número 7 de 2020. Aos 28 dias do mês de outubro de 2020, às 14 horas, utilizando-se de tecnologia de comunicação à distância, teve início a defesa de dissertação de mestrado intitulada Conhecer o Mundo, deslocamento de homens Wapixana na fronteira Brasil-Guiana, apresentada pela mestranda Natália Bianca da Silva Marques, como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Antropologia Social. Os trabalhos foram instalados pela professora doutora Olandina de Carvalho Cavalcante, orientadora, professor doutor Carlos Cirino, professora doutora Fabiane Vinante dos Santos, membro externo. A mestranda foi aprovada com algumas recomendações relativas a... A primeira recomendação é utilizar o texto, uniformizar o texto, em termos metodológicos e em revisão do português. A segunda recomendação, as correções sobre algumas fontes históricas, né? A terceira recomendação, o mapa, a produção do mapa, situando a fronteira e o local de origem dos interlocutores. A quarta recomendação, discutir melhor a noção de masculinidade hegemônica. E, por fim, apresentar de forma mais elaborada a CAPOI, a Associação CAPOI. Então, são essas as recomendações, Natália, parabéns, né? Agora você é mestra em antropologia. Parabéns, Natália. Obrigada, Fabiana, obrigada pelas contribuições de vocês. Parabéns, Natália, se você quiser falar alguma coisa. Obrigada, professor. Então tá. Então, Olendina, pode fechar os trabalhos. Então, obrigada a todos, obrigado a quem também esteve nos assistindo no YouTube. Então, encerramos os trabalhos, né, relativos à defesa da Natália. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau.